Hoje eu estou aqui com a Kátia, diretora da Opus Design, uma referência no nosso segmento hoje, né? Principalmente no segmento do varejo alimentar. E Kátia, primeiro é um prazer ter você aqui como convidada e você estar junto com a gente, uma vez que a gente já executou tanto projeto junto, né? Nós executamos tanto projeto de vocês já. E essa experiência para nós foi muito bom, porque a gente também acaba sempre se aprimorando, porque cada projeto que vem da Opus para a gente sempre vem com grandes novidades para a gente ter que se esforçar muito, não só na engenharia nossa interna, mas nos tornar mais produtivos, mais criativos, buscar novas matérias-primas, né? Isso é algo que nós, como indústria, executando projetos de vocês, desde o início que a gente começou a trabalhar com projetos de vocês, que já faz um bom tempo, já executamos muitas lojas, e isso é muito bom. E Kátia, eu gostaria um pouco que você falasse um pouquinho da Kátia, falasse um pouquinho da Opus, né? E acho que muita gente, lógico, hoje sendo referência no Brasil, no segmento, vocês são muito conhecidas, mas às vezes muitas pessoas não sabem como chegou até aqui, né? Sim. Gustavo, primeiro quero te agradecer essa oportunidade da gente bater um papo sobre varejo, porque sempre é uma delícia, sim, né? Sim. E quando a gente senta para conversar de varejo, é infinita a conversa. Se deixar, a gente passa o dia, né? Se deixar, a gente passa o dia. Mas é com grande alegria que eu venho aqui representar a minha equipe, né? Porque as pessoas às vezes nos veem, né? Mas não é a Opus Design hoje. Eu sempre brinco que nenhum de nós sozinho entregaria 5% do que a gente entrega. A gente Perfeito. É uma equipe muito coesa, muito hábil, formada por arquitetos, designers. E lá a gente faz muitas coisas coletivamente. Por quê? Porque a gente acredita que o varejo é evolução, Perfeito. né? Sempre. Então a gente tem no DNA essa inovação, que até você comentou, né? Cada vez que chega um projeto nosso, sempre vai ter uma novidade. Isso é algo que a minha equipe comenta, né? A minha equipe interna também, nós, Gustavo e Guilherme, chegamos num ponto que a empresa ela toma um porte e a gente tem que ter muitas pessoas boas com a gente para fazer isso acontecer. E a nossa equipe realmente comenta, principalmente a nossa equipe de arquitetura e engenharia, porque é onde chega o projeto diretamente para a gente poder orçar internamente, né? E isso acontece porque a gente é muito focado no ser humano. Então, quando a gente vai fazer um projeto de loja, a gente não está pensando só no que é tendência. A gente está pensando em como o ser humano que vai para aquele lugar vai encontrar um ambiente que ele possa, além de fazer as compras, que ele possa de verdade aproveitar aquele espaço. Porque hoje a gente entende que fazer projeto de loja é muito mais do que colocar uma arquitetura. É porque a tendência ela não é aplicada para tudo, né? Ela não é aplicada para... E outra, cada lojista tem um comportamento regional, uma vez que você faz projetos para o Brasil inteiro. Exato. Como nós, regionalmente, a tendência não funciona, para estados como funcionam para outros. Né? Exato. E daí nasce a Opus. Justamente dessa percepção, cada operação é uma. E eu venho do varejo, então antes de ter a Opus, Sim. eu trabalhava no varejo. Sim. E isso foi muito importante para a gente formar a metodologia da Opus. Então hoje, a gente tem muito foco também no desempenho da loja. Então não adianta você fazer alguma coisa só estética que não entregue resultado. Porque varejo é resultado. Perfeito. Né? E aí a Opus nasce justamente disso. E Opus vem da música, que quer dizer obra única. Por isso, Sonata Opus 23, por exemplo. Então, por isso que nenhuma loja que a gente faz, mesmo da mesma rede, ela é igual. Por quê? Porque a gente parte da concepção que se você está indo para um outro lugar, sempre vai ter uma outra peculiaridade, que não é igual à loja anterior. E a gente sempre incorpora os aprendizados que a gente teve naquela loja, daquela rede. Então, a gente pensa muito no dinheiro que está sendo investido. Então, com a rapidez que a gente tem hoje, tanto de informação quanto de materiais, né? Se você investe o seu dinheiro numa próxima loja que vai sair um ano, às vezes, uma da outra. Se você investe fazendo exatamente a mesma coisa que você fazia, você já está investindo defasado. Não existe uma evolução, né? Não existe uma evolução. Então, no nosso DNA está sempre
Isso. A gente sempre pensa na evolução dos clientes e através da evolução dos nossos clientes é que a gente evolui também. Perfeito, assim. Então, a gente se orgulha de trabalhar para algumas redes há mais de 20 anos, né? É isso hoje, no nosso mercado brasileiro, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Primeiro, ser empresário no Brasil. E segundo, é manter uma história. Nós estamos com 38 anos, né? E manter uma história e mantendo clientes há 20 anos ou mais, né? Porque eu digo, vender uma vez para uma pessoa é fácil. É fácil, né? Agora, você vender para uma pessoa há 20 anos é Sim. sinal que é bom, que o projeto é bom. Perfeito. Senão ela não recompraria. Concordo. Mas é uma questão além da estética, é uma questão da gente gerar experiência de loja para quem frequenta as lojas. Então, eu sempre brinco com os clientes. Eu não trabalho para você, eu trabalho para os seus clientes. Né? Então, eu acho que o que difere a Opus é isso. O conhecimento que a gente tem de operação, por ter vindo do varejo, e como isso é traduzido em design. Né? Junto com depois todas as técnicas que a gente viaja, a gente pesquisa, a gente inventa muita coisa, né? Que às vezes a gente não viu em outro lugar, a gente está sempre inovando. Então é isso que a gente gosta de fazer, é para isso que a gente está aqui. Não, perfeito, perfeito. O DNA é muito parecido com o nosso, porque não é fácil você se manter no varejo. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você fazer com que o cliente entenda que o que você faz para ele existe uma evolução. Uhum. Então, e outra, cria uma expectativa também. Isso sempre comento com o Guilherme bastante isso, porque quando você faz algo muito bom, a expectativa para o próximo não é fácil. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. E, Kátia, assim, e dentro de tudo isso que a gente conversou, o que você enxerga hoje fortalecimento de marca? Uhum. Porque eu vejo hoje os varejistas com essa competitividade que existe, ainda mais no Brasil, uhum. que hoje se monta lojas e lojas muito próximas de lojas. Uhum. Eu vejo que a marca ela virou algo se estão olhando para isso um pouco bem diferente do que se olhava há um tempo atrás. Não só da marca estética, mas do valor da marca. Sim. Né? E o que vocês enxergam isso hoje dentro de um projeto ou dentro de clientes que já são clientes de carteira? Sim. Isso que você tocou é muito importante, porque teve uma época que se entendia que marca era só representação gráfica, era Perfeito. Só o logo. Né? Marca é muito mais que isso. Construção de marca gera muito valor. E hoje, todo mundo corre o tempo inteiro. Hoje, você ter a atenção de uma pessoa é uma coisa muito valiosa. Sim. E você só consegue isso com marcas fortes. Né? Então, uma marca, na verdade, ela carrega em si toda uma reputação. Te abre muitas portas. Né? Abre muitas portas. Então, hoje, construir marcas dá dinheiro. É por isso que as pessoas estão se voltando para marcas. E marcas fortes têm dianteira competitiva. Perfeito. Então, cada vez mais tem que ser um raciocínio estratégico. Né? Você não faz hoje uma loja por fazer. Você faz uma loja a serviço de uma marca. Então, quando a gente vai analisar um projeto e vai começar um projeto, pela experiência de varejo que a gente tem, a gente sempre vai olhar quais as forças daquela marca. E aí, é uma maturidade que eu vejo que o mercado tem hoje de olhar o que está posto, por exemplo, na concorrência e pensar quais são as minhas fortalezas de marca. Então, não necessariamente, antigamente a gente escutava bastante, o concorrente X fez loja de tal jeito, eu quero uma loja parecida. Isso era uma coisa que se escutava no mercado. Se existiam umas referências de cópia, né? Exato. Ele fez, deu certo, eu preciso fazer igual. Né? E hoje, com a profissionalização do mercado, as pessoas estão percebendo que isso não é um bom negócio, porque na medida que você está copiando, você está reforçando a marca da outra empresa. Sim. É ao contrário. Sim. Você tem que desenvolver a sua identidade e a sua força. Então, cada empresa tem a sua força, que é o seu DNA. Né? Nenhuma empresa faz igual a outra. Perfeito. E assim, e o nosso trabalho, falo nosso porque a gente participa de arquitetura muito forte também, de projetos. Nós não somos pessoas que desenvolvem marca. Uhum. Nós não somos uma empresa de publicidade, de brand, que pensa em marca. Sim. Mas a missão nossa é o nosso trabalho fortalecer a marca. Sim, trazer valor agregado à marca. Aí nós não estamos falando em visual. Não. Nós estamos falando em potência de qualidade, de força que essa marca tem. Exatamente.
porque o nosso trabalho, ele abrange o design como um todo. Sim. Né? Então, antes de chegar na comunicação visual, Lógico. a gente pensou que categoria está na frente da loja, E vem qual desde tá atrás. do terreno onde foi comprado, da Desde pesquisa, o terreno. de viabilização de obra, de tudo, né? Então, tudo, a palavra experiência de ponto de venda, ela foi muito banalizada nos Sim, últimos sim. tempos. Foi muito jogada, né? Muito jogada, né? Então, tudo é experiência. Então, desde a maneira como você chega no supermercado, como você para o seu carro. A vaga é apertada, a manobra é fácil, a manobra é difícil. Tudo isso é design. Começa é design, sim. E tudo isso é experiência. Sim, sim. Então, o que a gente faz é trabalhar tudo isso estrategicamente. Porque é o que a gente conversava, né? As pessoas não vão separar e não vão racionalizar. Poxa, essa vaga está... eu parei meu carro de maneira ruim porque esta vaga não está no padrão. Não, a gente não consegue ter isso. O cliente não pensa assim, ele só sente. É gostoso ir lá? Não é gostoso ir lá? Sim. Eu entro e saio fácil? É rápido? Não é rápido? É igual percepções que a gente tem do ser humano, né? Uhum. A gente entra numa loja, não dá para falar o porquê que aquela loja talvez não é agradável. Uhum. Às vezes o pé direito é baixo, incomoda para uns, outro é sensorial. Então, esse trabalho da arquitetura é algo que assim, um erro, ele pode ser meio que fatal. Exato. E pode ser um erro pequeno, no simples vaga, simples, uma viabilidade de estacionamento, né? De mão que vai, mão que vem, como sai, como entra. Sim. Né? E existem peculiaridades que a experiência vai ajudando. Sim, né? E para você acaba se tornando algo fácil dentro da equipe, porque isso já se torna algo mais para ir para o supermercadista é mais complicado. E desde o início a gente focou sempre em varejo e atacado. Ou seja, a gente não faz residência, não faz hospital, não faz nada que eu sou não prova seja disso. Que eu vi sempre. Não é? Vocês sempre foram muito, assim, focados, né? Muito, porque a gente se aprofundou muito nisso para desenvolver a nossa metodologia. Então a gente entende que é bom a gente sempre se aprofundar justamente para ter esse conhecimento e colocar a serviço. Né? Porque de verdade, eu falo que nós somos tradutores em espaço de operações. Sim. Então, não adianta você ter uma loja bonita se ela não for rentável. Perfeito. E para você fazer uma loja rentável, ela está muito além do bonito. Sim. Precisa experiência de varejo, precisa conhecer de operação. Layout de loja. Layout de loja. Então, a gente desenha equipamento também, a gente faz o pacote completo. Realmente, hoje vocês, até na parte de design imobiliário, vocês criam, né? Algo até diferente, novo, que não está no catálogo de muitas indústrias, né? Porque isso, quando a gente vai para a execução de ponto de venda, faz bastante diferença. Porque quando o cliente está na loja, ele sente tudo. Personalizado. Né? E ele não vai dizer, gostei deste equipamento, ele vai dizer, me senti bem aqui. Então, quando a gente, principalmente reforma, a gente tem essa oportunidade de ver o antes e depois, e aí os próprios clientes contam pra gente. Os impactos são grandes, né? Então, são grandes e essa é uma satisfação muito grande para nós. Então, quando a gente trabalha, a gente já tem clientes que a gente já refez ao longo dos anos 4 vezes o mesmo ponto de venda. Ao longo dos anos. Sim. Porque o que é moderno hoje não vai ser amanhã e não era ontem. E não tem muito uma data, né, de vencimento. Eu vejo muitos supermercadistas, às vezes a gente executa uma loja mas quanto tempo dura? O mercado, é difícil falar quanto tempo dura, porque o mercado do varejo, ele é muito... dinâmico. Acho que depois da pandemia ainda, que se veio muita coisa que ia fazer, o digital sumiu. Assim, sumiu em pontos, né? Mas o presencial, o ser humano, ele é muito presencial. Sim. Então as coisas mudam muito rápido no varejo. Muito rápido. Né? Então, por exemplo, antes tem lojas que não tinha espaço para você conseguir fazer um delivery adequado. Sim. Na hora que você é obrigado a adequar a loja em layout, você também é obrigado a organizar novamente a comunicação visual e ambientação. E você não pode engessar uma operação, não atualizá-la e perder venda, porque você não mudou um layout, por exemplo, para atender uma demanda de delivery ou para integrar o online com o offline, que hoje é o que a gente fala, né? Sim. A loja física, ela não é mais 4 paredes com equipamentos dentro e comunicação visual. Sim, sim. Né? Sim. Ela é parte de todo esse ecossistema que integra todas as interfaces que aquela marca tem com o consumidor, porque ele pode começar uma jornada, por exemplo, no online e terminar na loja física. Perfeito. Ou vice-versa. Então é uma retratação, né?
Então, logo que surgiu o online e começou a ganhar força, as pessoas me perguntavam, Kátia, a loja física vai morrer? Isso foi todo mundo. Não é? Todo mundo perguntava. Eu falei assim, o jeito velho de fazer loja física já está morto, mas a loja física assume novo papel. E ela tem nova importância dentro da estratégia de marca. Então, é por isso que a gente precisa sempre evoluir os pontos de venda. Ô, Kátia, e assim, isso até é uma curiosidade, uma coisa também que a gente participa todo. O que você viu? Eu vou falar pós-pandemia, porque foi um choque muito grande, né? O que você viu, assim, na volta dessa potência que a loja física voltou? Que você pode falar, olha, a nova forma de se trabalhar, porque, logicamente, a gente olha o visual e a ambientação, mas a gente tem que entender de todo o processo de uma loja para também poder executar o nosso trabalho, né? O que você vê, assim, mais em especial, assim? Sim. O que eu vejo, na pandemia teve uma situação curiosa, porque, por exemplo, a gente tinha clientes no interior, por exemplo, que a loja virou o shopping da cidade. Então, ele tinha que limitar o número de pessoas por família que entravam na loja. Tá. E eu acho que naquele momento foi uma virada que as pessoas perceberam, e os supermercadistas também perceberam, que o supermercado pode ser um lugar de passeio. Lógico, aquilo foi uma situação péssima, né? Só que normalmente não se olhava o supermercado tanto como... com esses olhos. Com esses olhos, né? Se olhava sempre o supermercado em termos de vou colocar produtos, tantos SKUs por metro quadrado. Perfeito. E vou precisar de tal espaço para isso. Naquele momento, tudo chacoalhou. Então, tivemos que desenvolver coisas diferentes. E a partir de então, eu acho que quando as pessoas viram aquilo na prática, também acendeu uma luz. Aqui pode ser um lugar que a pessoa queira entrar e sair rápido, comprar rápido, mas a gente também pode ser pós-pandemia, onde temos outras competições, né? Porque antes as pessoas iam no supermercado porque estava aberto. Mas e agora? Ela vai gastar o dinheiro, por exemplo, da refeição na minha loja ou no restaurante por quilo que está do lado de mim? Sim. Ela vai vir tomar um café aqui e ter permanência na minha loja? Ou ela vai na lanchonete que está do lado? Tem dinheiro na mesa a ser ganho com prestação de serviço e permanência das pessoas. Porque supermercados têm muito fluxo. Muito fluxo. Então, se você agrega outros formatos de varejo dentro do próprio... É muito mais conveniente você se manter ali, né? Exatamente. Então, eu acho que isso foi um divisor de águas na vida de todo mundo, né? E agora, eu acho que cada vez mais, com a profissionalização do varejo em geral, as pessoas percebem a importância que a loja física tem monetariamente na execução de marca também. Então, isso abriu patamares que não tínhamos, novas categorias também que surgem com força muito grande pelos hábitos de consumo, né, que temos. Agora, por exemplo, a gente acabou de implantar uma adega que tem embarcado no mobiliário inteligência artificial. Isso a gente costuma ver na Europa, né, com as visitas, né? A gente acabou de fazer um projeto que tem... Então, é por isso que eu falo que a nossa metodologia, ela é muito baseada no ser humano e no que a gente vai entregar para os clientes que estão naquela loja. E aí a gente faz todo o design baseado nisso. Aí a experiência de compra é o que fecha essa conta depois, Exatamente. Né? E com isso, Kátia, essa grande questão hoje de se permitir algo novo, né? De se permitir ao novo vem em compacto, porque o supermercadista ele tá hoje aceitando, ele tá aderindo novas ideias, com tudo isso que está acontecendo, com essa experiência do varejo, né? Experiência do próprio consumidor, porque hoje a informação é muito grande. A IA é uma realidade dentro das nossas vidas pessoais, e eu já estou implantando isso na empresa, inclusive em vários setores. Então, esse fluxo de informação ele vem muito filtrado para a gente, e essa questão de ter que fazer o novo, de ter que se projetar, não tem muito mais para onde ir, né? Não tem. Se você quer evoluir, você tem que inovar. Você não tem escolha, né? Sim. Todo mundo que quer evoluir tem que inovar. E aí a gente começa a pensar no tipo de inovação, né? Porque a gente tem inovações incrementais,
e tem inovações disruptivas. Sim. Né? Não necessariamente você precisa fazer uma inovação disruptiva, tipo, vamos pegar um exemplo fácil, como o Uber foi, na maneira da mobilidade urbana. Sim, mais radical, né? Mais radical. Mas você pode fazer no supermercado e em todas as lojas de varejo, inovações incrementais. Então, você tem que olhar o que eu já faço, e aí entra a força da marca. Aonde estão as minhas principais competências? Como que eu posso fazer inovações incrementais, ou seja, inovações baseadas naquilo que eu já faço, que vão melhorar, que upgrades eu posso trazer e como eu posso melhorar. Esse exemplo da adega que você deu é um dos exemplos, né? Sim. A gente acabou de fazer um projeto, por exemplo, e aí a gente estava falando do ser humano, né? Sim. E do dinheiro na mesa que tem, porque o supermercado não concorre só com o supermercado. Não. Ele concorre pela divisão do dinheiro do bolso. Aonde eu vou gastar o que eu tenho, Aonde né? eu vou gastar o que eu tenho. E aí a gente acabou de fazer um supermercado que tem um restaurante que não é nada comum em supermercados, que ele tem um design que você levaria a sua namorada no sábado à noite. Já imaginou um supermercado que você levaria a sua namorada ou sua esposa no sábado à noite para jantar? Não é comum se Não imaginar. é comum. Quer dizer, você vai ter um restaurante até renomado para um ambiente que não é comum você falar um supermercado com um ambiente nesse nível. Ainda mais, às vezes, muitas cozinhas premiadas, né? E etc. Sim. E lá fora, no exterior, é comum. É comum. Você é tem comum. operações É muito que comum. entregam isso, né? Então a pessoa está no supermercado, ela vai lá, faz uma refeição muito gostosa, num ambiente muito agradável. Então, o que a gente faz é dar potência para a loja através do design. E identificar junto com o cliente o que ele pode melhorar nessa prestação de serviço. Então, nesse caso, por exemplo, você já tinha uma cozinha, só que precisava fazer algumas adaptações até para essa cozinha e esse ambiente ser reconhecido e ser escolhido em outros momentos do dia. Então, com o mesmo investimento no espaço físico, você fatura muito mais e você eleva seu ticket médio mais do que isso. Você faz a pessoa voltar na loja mais vezes. O importante disso é o que você estava falando da Opus, daquele DNA lá atrás, é que também não adianta você projetar esse, vamos dizer, no caso específico, esse restaurante, e você não mostrar para ele como que ele vai usar isso para trazer o público. Porque o cliente, assim, ele até se permite, mas se você coloca para ele como isso vai voltar para ele, de que forma que ele pode trabalhar, é uma expertise muito além de uma criação, né? Sim, exatamente. Por isso que eu falo que, assim, o que a gente faz é, de fato, pensar no ser humano. E a partir do ser humano, você vai identificar todas as oportunidades que você tem. E aí o design vai refletir isso, porque ele está focado no ser humano. Então, quando você trabalha uma loja, é muito um trabalho de planejamento antes do projeto, no nosso caso, na nossa metodologia. Porque o projeto só nasce depois que a gente enxergou que potencialidade a gente pode dar para aquele ponto de venda. Então, e aí, o resultado realmente, todo esse estudo que é feito, por isso que a gente está vendo essas lojas hoje que a Opus vem executando, e a gente executa várias delas. Sim. Então a gente... é muito gostoso, porque vocês têm um parque instalado fenomenal. Você pode falar com o cara que se conhece, né? Então é muito bom. E o que a gente entrega na ponta é excelência. O que eu fico muito satisfeito é que a gente vem conseguindo atender os projetos, porque assim, eu sempre comento muito com a equipe comercial. Projetos dos arquitetos, projetos dos escritórios, não é qualquer empresa que consegue executar no nosso ramo de atividade. Porque você tem que ter uma engenharia, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um know-how interno para entender como que lê aquilo. Sim. Porque não é simples fazer um orçamento, pegar um caderno detalhado de vocês e qualquer empresa do nosso segmento fazer um orçamento. Não é mesmo. Por isso que hoje a gente vê, às vezes, muita... disparâmetro de preço. Às vezes você apresenta... Aqui nós não estamos falando de negociação. Negociação existe em qualquer lugar. Sim. Mas às vezes a gente vê algumas discrepâncias, porque é quase impossível aquele caderno, aquele projeto teu custar aqui. Então a gente vem orientando muito os nossos clientes. Eu acho que você deve sentir isso também. Sim. No nosso segmento é um pouco mais essa dificuldade, assim, também. Né? Sim. E da mesma maneira, escritórios, por exemplo. A gente tem um escritório, uma equipe grande. Sim. E aí a gente coloca essa equipe para trabalhar
para o cliente. É diferente de uma pessoa que presta serviço, por exemplo, que é uma pessoa, uma pessoa. Não existe uma estrutura por trás. Existe uma estrutura por trás. Só que essa estrutura, ela entrega Muito mais, muitas coisas que o cliente depois vê o retorno. Por isso que a gente tem cliente de 20 anos que trabalha com a gente. Então, é muito gratificante para nós. Porque é o que você falou, a gente que está no mercado, a gente tem uma responsabilidade, uma expectativa dos clientes de evoluir sempre, de entregar o melhor. Então, e isso é muito bom, porque hoje eu escutei uma frase que até linka com o que a gente estava falando, que o sucesso, quando a gente faz sucesso, a gente tem que ter um compromisso maior ainda de inovar. Isso é verdade. Porque é muito fácil, por exemplo, uma loja que deu certo, você não querer mudar o conceito. Mas, gente, as pessoas mudam. Tudo muda o tempo todo. E o sucesso acaba, né? Uhum. Se você continua com a mesmice, o sucesso acaba. Porque é uma coisa também curiosa, né? Chega a ser um paradoxo. Porque, assim, todos nós temos muitas coisas para fazer. Sim. Todos os dias, né? E supermercado, então, a rotina de supermercadista, quem trabalha muito corrido, em supermercado é muito corrida. Então, a tentação de repetir, às vezes, algumas coisas que já deram certo é grande. E é mais fácil. Então, eu acho que, assim, empresas como as nossas, elas têm esse papel também. Sim, né? uma responsabilidade, né? De falar, poxa, isso aqui já inovou, isso aqui está acontecendo no mundo, você tem essa e essa oportunidade. Então, é legal que a gente também puxa essa inovação no mercado brasileiro. E a gente entende que isso é muito bom. E eu acho que isso que a gente faz é muito legal, porque a gente também traz para o mercado brasileiro essa potência do varejo que nós somos mundialmente falando. Porque quando a gente sai para... parece que de fora tudo é melhor que o nosso, né? No geral. Mas no varejo, quando você sai e você vai em várias feiras, como nós também vamos, às vezes muitos juntos, a gente se encontra, etc. Nós olhamos lá fora o varejo, puta, legal isso, ó, mas em conceito de varejo, no todo, eu acho que o Brasil é uma potência. É uma potência. E aqui a gente tem muito expertise humana e de chão de loja. Sim, sim. Né? Operação de loja. Operação de loja. Porque brasileiros que somos, estamos acostumados, né? Já tivemos vários planos econômicos, etc. Então, a gente sabe navegar na diversidade. Se molda muito rápido, se adapta muito rápido. A gente é bom nisso. Sim, né? sim. Então, e aí, falando um pouco da Kátia, que você me perguntou, eu já engatei de falar de varejo e tal. E isso eu agradeço muito ao varejo por ter trabalhado em chão de loja, fazendo layout e tudo isso. Que é a sua base. É a minha base, porque eu estudei arquitetura aqui na USP, né? E há 30 anos atrás, quando eu estudei, você só aprendia a fazer hospital, creche, obras grandes e principalmente públicas, que tem uma complexidade grande também. Perfeito. Só que não existia uma disciplina de varejo para você aprender na faculdade. Até hoje, não existem muitas iniciativas assim, né? Então, eu tive a sorte de passar pelo varejo e foi lá que eu aprendi boa parte do que virou a metodologia da Opus hoje. Então, eu sou muito grata por isso. Então, a faculdade não te dá base alguma de arquitetura de varejo, né? A gente não vê isso. Não tem isso. É uma época que eu dei aula, a gente estava fazendo um núcleo justamente para formar mais profissionais, mas aí não deu para conciliar com as viagens, com o escritório. Sim. Mas é uma carência que existe no varejo, porque você tem poucos profissionais formados que tenham expertise de varejo em termos operacionais também. Sim, né? Sim. Então, aqui no Brasil a gente tem muitas coisas para desenvolver e a gente fica muito feliz de colaborar com isso. Não, perfeito. Isso é bom para todo mundo. E, Kátia, e com tudo isso que você falou, eu acho que vem de encontro a esse prêmio que, poxa, não é qualquer prêmio. E toda essa construção, tudo que a gente conversou vem de encontro com esse prêmio como fato. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da loja de Londrina e de Alphaville. Exatamente. Porque é nosso cliente também, né, como fato, e a gente já executou vários projetos seus na rede, né? Sim. Então, aí é contigo. Perfeito. Estamos muito felizes porque acabamos de ganhar um prêmio internacional, o Muse Design Awards, onde a gente concorreu com projetos de design do mundo inteiro e fomos premiados com a medalha de ouro. Acho que no varejo nacional é um muito forte, né? Muito forte. Fomos o único escritório brasileiro. Sim.
E a gente tem muito orgulho porque a gente está levando o design brasileiro também para fora, né? Então, a gente faz um design local, mas com potência mundial. Sim. E não estou falando de estética, porque eles analisam os grandes designs que elevam o design de varejo a um outro nível. Perfeito. Então, essa é a régua para você ganhar. Não é um bom design só. Sim. São designs de inovação que elevam o retail design a um outro nível. Perfeito. Então, a gente fica muito Elevam feliz. o segmento, né? Eleva o segmento. Então, a gente ficou muito feliz com esse prêmio. Foi uma honra para a gente ganhar. E é um layout, é um projeto novo da rede, né? Essa loja inaugura novas gerações de loja. Certo. Gourmet do Grupo Mufato. E a gente trabalhou desde um pouco de tudo que a gente contou aqui, desde a estratégia de layout, toda a parte de comunicação visual, desenho de equipamento, a operação, como ia ficar com esse layout, todos os revestimentos que a gente tem, porque na parte interna da loja você tem peculiaridades até de revestimento conforme a vigilância sanitária em cada área que a gente vai operar. Sim. E foi um trabalho muito legal também, junto com o trading, com as indústrias, porque a gente conseguiu embarcar soluções, por exemplo, que a indústria tem muitas vezes e que às vezes não vai para o ponto de venda. Então foi um trabalho assim excepcional que a gente fez junto com a equipe do Mufato. E a gente tem muito orgulho de ter ganho esse prêmio. Estamos festejando, porque acabou de acontecer. Tanto quanto eu te convidei para vir, né? Acho que você tinha acabado praticamente de receber, né? Foi muito legal. E como nosso cliente também, a gente ficou muito feliz, não só pelo varejo brasileiro, né? Porque isso para nós é gratificante, nível Brasil, né? Mas para você, porque a gente também se conhece há tanto tempo, trabalha junto há tanto tempo. E questão do Mufato, né? Porque a gente vê, é uma rede familiar, uma rede familiar, isso é um DNA do brasileiro, né? As redes familiares nós são muito fortes, né? Muito fortes. E de tudo que a gente falou, eles estão buscando algo novo, eles estão correndo atrás, eles estão fortalecendo, e a gente vê o Mufato realmente, eles são muito agressivos e estão com empresas muito boas do lado deles também, né, para poder apoiar tudo isso. Né? E o crescimento que eles tiverem, a seriedade que eles trabalham, né, eles são um exemplo. São nossos clientes há 20 anos. Eu sei. E assim, até nós como fornecedores, né, e são nossos clientes, a gente também, dentro de portfólios, poxa, eles são muito relevantes, né? Muito. Pelo trabalho que vem sendo feito. E o crescimento que tiveram ao longo desses... É um dos clientes de 20 anos, né? É um dos clientes de 20 anos. E é muito legal porque, assim, a gente atende clientes de todo porte, né? E de todas as regiões. Sim. Então, a gente sempre a gente faz atacarejo, faz de todos os portes e de todos os perfis econômicos. Porque a gente é muito conhecido pelas lojas gourmets que exigem um design, às vezes, muito apurado, né? E como esta que ganhou o prêmio internacionalmente, mas o nosso know-how de varejo, ele cabe em qualquer público-alvo. Foi importante você falar isso, porque a gente já sofreu muito com isso ano passado. Porque, logicamente, quando você vai mostrar em portfólio, você coloca, não dá para colocar tudo. Então você coloca os principais cases. E às vezes muitos supermercadistas menores, ou com lojas de metros quadrados menores, etc. Não, eles só fazem, que é o que você acabou de tocar. E não. Acho que tanto a Opus como a Gera Arte, nós não temos quem a gente não atende. Não. Ao contrário, a gente vive do varejo. Claro, e quem tiver interessado em aplicar técnica, profissionalizar a loja e rentabilizar a loja, a gente vai atender. É o momento certo de procurar um escritório especializado como vocês. Porque hoje, com o juro alto, do jeito que tá, na hora que você vai investir em uma loja, você tem que investir com segurança. Sim, o dinheiro não dá mais para pegar dinheiro. Não dá. Muito. E a gente está vendo muito isso, as expansões, elas estão sendo feitas com dinheiro próprio. Sim. Porque isso gera muito ainda mais cuidado. Então não dá para errar. Não dá para errar. Né? Então você precisa ter um hall de profissionais, não só da nossa área, mas de geral, geral, competentes, porque o dinheiro hoje está muito caro. Muito caro. Então você tem que investir com eficiência. Kátia, acho que é isso, né? Muito gostosa. Foi gostoso. Conversa. A gente fazia muito tempo, a gente já fez algumas matérias juntos, né? Dentro de lojas que a gente executou junto, alguns cases.
que a gente executou, o Guilherme fez com você, acho que foi do PagMenos, nós fizemos um case bem legal que a gente executou juntos. A gente gravou na padaria. Na padaria, foi aquela loja, você viu até hoje, né? Não sei quanto tempo faz isso, mas... Nossa, faz bastante tempo. Mas hoje... Mas estão vindo várias outras também. Mas é legal, porque é uma loja que você projetou há tanto tempo que na época... Aquele jogo de forros, etc. Foi algumas quebras de inovação, de paradigmas. E é uma loja que até hoje no nosso portfólio muita gente olha, puta, que loja. Isso é legal. Porque o nosso design, ele dura mais tempo. Porque na hora que você inova, você não está usando o que está na moda. Sim. Você está construindo longevidade para o investimento. Sim. Você está à frente, né? À frente. E podemos repetir em outra loja. Tem várias... lojas novas que estão saindo do forno, inclusive deles. A gente pode fazer... Vamos fazer, com certeza. Uma nova gravação, olha que legal. Nós temos várias obras, assim, até outras, né, que a gente está fazendo, executou esse ano passado de vocês, e isso vai continuar por muito tempo. Porque é tão gostoso conversar parceria, sobre varejo. É tão gostoso. Eu acho muito gostoso e a gente trocando ideia... vão vir novas ideias para nós, Sim. Outras pessoas vão falar outras coisas também, e é assim que a gente vai crescendo. E esse espaço que a gente decidiu criar, né, do GeraCast, no podcast, é justamente, muitas vezes é para falar do varejo, é para instruir, para levar informação, para trazer novidades, né, e pessoas realmente que estão ali sempre batalhando para o varejo brasileiro crescer, né, e evoluir. Kátia, eu te agradeço mais uma vez. Eu te agradeço. E muito obrigado pelo convite. E foi muito prazeroso. Obrigado. Eu agradeço.